Sidney é pós-doutor em Teologia Bíblica na área do Novo Testamento, pesquisa em Marcos, doutor, né, em Teologia Bíblica também, Novo Testamento, pesquisa em Hebreus, mestrado em Missiologia e graduado em Teologia. E está avançando nas suas pesquisas na área da teologia narrativa, certo? E vai compartilhar conosco essas pesquisas e esses estudos. Fique à vontade, Sidney, nos seus 20 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos e todas vocês. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer poder ouvir Carlos de novo. E obrigado por poder dividir esse tempo com você também. E a Priscila pela tradução que está sendo feita. Bem, a gente vive um tempo tão plural que é permitido várias abordagens à teologia bíblica. Meu trabalho recente tem sido aproximar os estudos bíblicos do campo da filosofia, onde também tem uma formação, e do campo da literatura, porque gosto muito de ler. Então, tenho trabalhado com a epistemologia do testemunho e a literatura de testemunho. Na teologia bíblica, a gente já tem tido alguns importantes trabalhos nesse sentido, no mundo europeu, continental e anglo-saxão. Temos Walter Brueggemann falando do testemunho no Antigo Testamento, James Dunn e Richard Bauckham no Novo Testamento, e é claro que eles têm o seu campo lá de atuação. Nós precisamos contextualizar esses trabalhos, estudos também para a realidade de nossos povos latino-americanos. Um modo de fazer isso é usando a própria Bíblia. Eu ressinto muito da falta da Bíblia, do texto bíblico, nos estudos bíblicos, chamados bíblicos, na hermenêutica latino-americana. Então, a gente precisa usar a própria Bíblia e dizer que na Bíblia há, de fato, isso que nós estamos discutindo em nível mais teórico, né? Por isso eu uso o Evangelho de Marcos, que para mim é uma das fontes para o conhecimento de Jesus de Nazaré, e também para o movimento iniciado por ele, tão bem descrito por Carlos agora há pouco, né, na Galileia setentrional. A adaptação do Evangelho de Marcos está na novidade de ele transformar o gênero biográfico em um novo gênero literário, que foi o Evangelho. E no uso das memórias das testemunhas, que como fontes de conhecimento para narrar a história de Jesus de Nazaré. Certamente Marcos ele pega esse movimento descrito por Carlos a partir das testemunhas desse movimento, não diretamente do próprio Jesus de Nazaré, talvez dos seguidores e seguidoras mais próximos. E segue-se um processo aí de transmissão vivencial, informal, não controlado, através desses seguidores e seguidoras oculares, passando para a transcrição e a edição desses testemunhos pelo evangelista Marcos, e ainda assim ele continua após a circulação da obra escrita de Marcos. A gente tem ainda a atividade testemunhal pós-registro dos evangelhos. Então, a gente tem que trabalhar com a ajuda da epistemologia do testemunho, tento trabalhar com esse conceito de testemunho e de testemunha. De certa forma, testemunha é tudo que alguém recebe ou dá como informação. Então, isso é o axioma, né, do ponto. Né? E o testemunho ele é interessante também, importante, porque ele é a forma linguística da transmissão oral no caso específico que a gente está abordando. Então, a forma de falar é a forma testemunhal, a forma de dizer é a forma testemunhal. Quando a gente recebe ou dá o testemunho, a gente pode recebê-lo ou dar de forma inferencial, buscando outras fontes comprobatórias do testemunho, ou a gente pode dar uma certa confiança à testemunha, entendendo que ela é a fiadora do que ela está dizendo. E então a gente dispensa as provas, né? A gente confia inteiramente na testemunha. Outro aspecto importante ligado a esse tema é a questão da memória. De que maneira as testemunhas que viram os atos e as palavras de Jesus guardaram os atos e as palavras e puderam, então, transmiti-los ou transmiti-las posteriormente, chegando ao registro no Evangelho de Marcos, né, a sua transcrição.
Esse é um tema delicado que na psicologia é bastante controvertido, mas na filosofia testemunhal a gente trabalha com a memória e também na filosofia da mente, outro campo meu de estudos, a gente trabalha com a memória enquanto uma operação da mente. Enquanto isso, a memória tem uma função retentiva e uma função recordativa. No caso retentivo, ela recebe muito daquilo que a gente pode falar de uma memória perceptual ou corporal, e no caso da recordativa, a gente pode falar de uma memória reflexiva ou intelectual. Então, quando a gente está falando da memória dos discípulos e discípulas de Jesus, a gente não está falando exatamente da memória corporal ou perceptual. Ela se esvai com o tempo, né? Ela desaparece, os sentidos, os sentimentos, aquelas coisas, aquela percepção da realidade vivida com Jesus. Mas estamos falando de uma memória intelectual, de uma memória recordativa, né? De uma memória que reflete, né, tudo aquilo que foi vivenciado na realidade, no evento corporal ali com Jesus. Então, quando a gente fala da memória memorável, né, para ser aqui redundante, com esse trabalho de transmissão, né, o que se transmite no testemunho é a memória memorizada, a memória recordada, que, por sua vez, é uma memória refletida, já é uma memória cristologizada, certo? Já é uma memória teológica na sua origem, na sua iniciação. E o Evangelho de Marcos, ao ser transcrição desses testemunhos, transcrição dessa memória testemunhal, ele retém, ele carrega nessa função retentiva da memória, porque há muito de performático no Evangelho de Marcos. O Evangelho não é um Evangelho conceitual, é um Evangelho bastante colorido, né, narrativo, e ele carrega muito na função recordativa, que é exatamente preservar e perpetuar esse caráter reflexivo e intelectual das testemunhas do Evangelho lá da vida de Jesus. Como é que a gente traz isso para dentro do Evangelho de Marcos, né? para a exegese bíblica, para a teologia bíblica, para o nosso tempo também de leitores e leitoras do texto bíblico? Começando por Marcos, como considerando, talvez refazendo a nossa ideia da natureza literária do Evangelho de Marcos, que é tratando ele como um opúsculo, né, uma pequena obra, né, que reúne um repertório de testemunhos sobre Jesus de Nazaré. Então, seria uma mudança de perspectiva quanto à natureza do Evangelho de Marcos, e talvez eu diria todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento, conforme Walter Brueggemann faz. E a ideia, então, é propagandística. Marcos é um panfleto, eu gosto de pensar assim, sabe? Aquele pessoal que fica no centro da cidade distribuindo panfletos, ou no Nordeste brasileiro, que fica fazendo pequenas histórias em cordel, a chamada literatura de cordel, para mim é o paradigma contextual perfeito. E então a ideia é divulgar, difundir, né? Publicizar, sabe? É um trabalho, eu diria que Marcos faz um trabalho de marketing da memória testemunhal dos seguidores e seguidoras de Jesus. Vou dispensar a parte que Carlos já mencionou, isso é feito na própria Galileia, e depois Marcos é fruto desse cristianismo sírio-galileu, e então ele reúne esse testemunho que a gente pode encontrar em Marcos em 3 camadas testemunhais. A primeira é o próprio período de missão de Jesus de Nazaré, a segunda camada é o pós-ressurrecional, e a terceira camada é o período de transcrição, que encontramos no Evangelho de Marcos. Qualquer exegese do Evangelho de Marcos deve percorrer essas 3 camadas, né, e fazer um trabalho, então, de leitura, buscando, né, e localizando, indicando onde essas camadas estão. Quando a gente fala, um exemplo que eu quero dar é retirado do Evangelho do Gerazeno. Gosto muito de dizer assim, o Evangelho do Gerazeno. A gente sabe a história do Gerazeno, no capítulo 5, versos 1 a 20 de Marcos.
O Carlos mencionou a influência de Jesus na parte setentrional da Galileia, mas também vai para a Síria e também se estende para a Transjordânia, na Decápole. E é uma região totalmente estranha ao judaísmo da época, mas Jesus atravessa o mar, atravessa o rio e chega até a região da Decápole, onde está lá a região de Gerasa. E por acaso temos lá então um possesso, né? E talvez reflete bem a visão judaica da época, né? Região de gente possessa, né? Gente morada do demônio, né? E lá está o Geraseno possesso por legião. O curioso nas narrativas marcanas, que já é uma dica para essa exegese testemunhal, é o fato de Marcos ele sempre se referir nas histórias ao sujeito da experiência, seja da mulher sírio-fenícia, seja da mulher hemorrágica, seja de Jairo, sempre toda a narrativa está referenciada em um sujeito que faz a experiência, que, portanto, é a testemunha, né, dessa experiência. No caso do Geraseno, a gente tem um sujeito alienado, né, decrépito, possesso, como é descrito, né, de espíritos, de um conhecimento geral na região. Isso é importante demais, né? Marcos diz que em toda a Decápole se conhecia aquela pessoa, então isso já dá um caráter público à vida do Geraseno, e também ao que Jesus vai fazer a seguir. Quando acontece a libertação, né, pelo exorcismo que Jesus faz de legião, e ele vai para os porcos, as manadas de porcos são lançadas no mar, complementando aí o juízo de Jesus, a ação ela não ela é pública, de tal maneira pública que os cuidadores dos porcos eles têm um conhecimento, veem o que está acontecendo, então eles são testemunhas daquele acontecimento. Depois eles vão correndo até a cidade e vão então dizer aos donos dos porcos o que tinha acontecido. Então, olha, nós temos aí um evento que vai se expandindo na sua publicização, né, pelo testemunho dos donos dos porcos, dos cuidadores dos porcos. Depois, os donos dos porcos, não acreditando no que os cuidadores estavam dizendo, eles vão até o lugar e lá, então, eles agora amplia-se mais ainda o público testemunhal do acontecimento. E então eles veem o ex-endemoniado sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. E, de novo, as pessoas em volta, os cuidadores dos porcos, vão de novo relatar aos donos dos porcos o que estava acontecendo. Interessante a palavra usada para relatar, que é a palavra diegesis, que em grego fala de um relato minucioso, cuidadoso, atento à ordem dos acontecimentos. Então, a gente tem uma proximidade entre o testemunho e o relato narrativo aí do acontecimento. Agora, a gente pensando no Geraseno como testemunha do próprio acontecimento, né? O Geraseno, ele mesmo, seu eu, né? Seu self agora, né? Afetado pelo acontecimento, o que ele poderia dizer de si mesmo? E aí, ao dizer de si mesmo, ele é a própria testemunha fiduciária, né? A testemunha garantidora, a testemunha que perante o juiz diz: sim, juiz, eu vi, né? Eu ouvi, eu estava lá. Então, e o seu testemunho é aceito no tribunal como prova, né? E até para a definição aí da sentença pelo juiz. Então, essa é a situação do Geraseno nessa condição testemunhal. A gente, agora, pensando em termos do Geraseno, sabe, o self, né, o eu ali, Geraseno, né, o Geraseno mente que está ali pensando tudo aquilo, né, refletindo, e com certeza ele tinha muito que pensar na sua reflexão naquele momento, e depois a gente encontra que uma linguagem apropriada para o Geraseno é a linguagem da confissão pessoal, onde ele confessa o que aconteceu com ele. Testemunhar, nesse caso, para o Geraseno, é confessar. Confessar o que ele era, confessar o que aconteceu, confessar o que ele é agora. E isso está muito ligado a uma outra forma de linguagem, que é o depoimento pessoal. Então, perguntar à pessoa o que você viu, o que aconteceu com você, e ela então dizer. Ora, o jornalismo de hoje é cheio disso, né?
praticamente assistir jornal hoje é assistir depoimentos pessoais. A polícia invade o morro no Rio de Janeiro e vão procurar as pessoas que podem dar um depoimento pessoal sobre aquela invasão. Com o passar do tempo, vamos continuando a pensar no Gerazeno, essa memória vai sendo arquivada, quer dizer, vai virando passado, né? Vai ficando lá no antigamente da vida do Gerazeno. E depois essa memória vai sendo toda vez trazida de volta, né? Toda vez que é preciso relembrar e comemorar aquilo que ele acabou de dizer, e esse comemorar é, de fato, não só rememorar, mas tornar presente na vida dele, de modo que ele venha comemorar, quer dizer, dizer de novo, lembrar de novo, e o que se faz numa comemoração, né? Celebrar de novo o que aconteceu no passado, né? Que é algo típico também do testemunho enquanto comemoração, né? A memória junto do agora, né? A memória junto com o presente. Temos 4 minutos, tá, Sidney? Isso a gente tem uma coisa importante, que é o fato do Gerazeno construir sua identidade a partir do próprio testemunho. E quando o Evangelho de Marcos ele traz esse testemunho centrado aí no testemunho do Gerazeno, ele como uma referência, ele está trazendo essa identidade também. A gente pode falar aí de uma identidade testemunhal e de uma irradiação testemunhal, que fica claro tanto no acontecimento do Gerazeno, quanto depois no registro, na transcrição que Marcos vai fazer desse acontecimento. Essa irradiação acontece para todo lugar, né? Ela entra para todo canto e se torna assim uma coisa bastante ampla, né? Chegando pelo texto escrito até os nossos dias. Podemos dizer que a leitura do texto de Marcos é a irradiação daquele testemunho até o nosso tempo. E então temos essas coisas acontecendo aí. Eu quero dizer que a gente pode extrair algumas coisas para o nosso contexto bíblico, ou de estudo bíblico da América Latina, que tem muito a ver com a nossa teologia evangélica latino-americana. Primeiro, a ênfase na Bíblia e na sua tradução. Nós temos isso muito forte na nossa teologia bíblica, né, que é a tradução bíblica. A outra coisa importante é a leitura do texto enquanto memória e testemunho. Nossas comunidades, aí eu vou discordar um pouco do Carlos já, porque se a gente seguir o programa que ele deu, as nossas comunidades ficaram totalmente desamparadas de teologia, e já estão ficando. Então tem que ter gente que leia a Bíblia com o nosso povo dentro de nossas igrejas. E as nossas igrejas não podem ficar desamparadas de uma teologia forte, sólida, biblicamente sustentada, hermeneuticamente boa, sadia, senão elas vão ficar entregues, às vezes, como já vemos nos nossos dias. Então, a leitura do texto bíblico nas comunidades, seja pelos muitos caminhos pastorais que nós temos, né, é fundamental, e eu creio que isso se alia muito a um outro elemento da nossa experiência comunitária, que é o testemunho, né? Nós, latino-americanos, brasileiros, nós somos povo de fala, de dizer, né? De testemunhar. Nos encaixamos bem nisso. E a forma de, certamente, propor uma teologia bíblica nova para nós também, com certeza, passa pelo testemunho e por essa hermenêutica toda do testemunho que apresentei a vocês. Obrigado e boa continuidade de trabalho para todos nós.